A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Louvado seja Deus, que essa palavra encontre repouso em teu coração nesta noite, nesta manhã. Eu não sei que horário e que período que esta palavra vai te achar. Eu creio que Deus tem algo a te revelar nesta noite ou nesta manhã. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Que eu vou para o Pai, mas obras maiores. Guardarei os meus mandamentos, invocarei ao Pai, Ele nos dará o Consolador. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós, e estará em vós para sempre. Aquele que tem. Glória a Jesus. Quero trazer uma palavra para o teu coração nesta noite. Você que vai nos assistir, você que vai nos ouvir, eu gostaria que você que é católico, você que é espírita, você que não pertence a nenhuma religião, você é nosso convidado a ouvir da parte de Deus uma palavra que transforme, que mude a tua história. Aleluia, louvado seja Deus. A palavra de hoje, nesta noite, ou nesta manhã, ou nesse dia de hoje, eu não sei que horário que você vai se deparar com essa palavra, mas está registrada aqui no Evangelho de Marcos, Marcos capítulo 13, onde diz a palavra de Deus aqui, Marcos capítulo 13, aleluia, louvado seja Deus, glória a Jesus. Aqui no versículo 1, aqui no cabeçalho está escrito assim, que é o sermão profético e os princípios das dores. Eu estava meditando nessa palavra e eu gostaria de compartilhar você que está nos assistindo, você que vai nos ouvir. Eu creio que Deus quer falar ao teu coração, e aqui existe muitas passagens aqui, muitos versículos aqui dentro desse capítulo, que vem nos alertando algo que vai acontecer, algo que está acontecendo e algo que ainda irá acontecer. Por isso, é uma palavra de alerta, é uma palavra que nós vamos meditar dentro desta palavra, e eu gostaria de convidar, junto nós iremos estudar essa passagem. Amém? Diz assim a bendita palavra de Deus, no versículo 1. E saindo ele do templo, quem estava saindo do templo? Jesus. E saindo ele do templo, disse aos seus discípulos: Mestre, olha que pedra e que edifício. Jesus estava no templo, não só ele, mas existia os outros discípulos de Jesus, e saindo do templo, disse um dos seus discípulos: Mestre, olha que pedra e que edifício. Olha a estrutura disso, é muito grande. Veja a resposta de Jesus que está no versículo 2. E respondendo, Jesus disse-lhe: Vê este grande edifício? Não ficará pedra sobre pedra que não seja
derrubada. E assentando-se ele no Monte das Oliveiras, de frente ao templo, Pedro e Tiago e João e André lhe perguntaram, em particular, né? Diz-nos quando será essas coisas? E em que sinais haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? Você já observou que tiveram uma conversa? Imaginamos que naquele momento todos estavam ali reunidos ali, como diz o texto bíblico aqui, estava todo ali no Monte das Oliveiras. Jesus estava próximo à Páscoa, como diz o texto aqui na programação aqui do texto, aqui na frente vai falar que ele estava próximo a ser pego, a se entregar ali ao povo, ali às pessoas, né, os fariseus e os escribas. Ele ia se entregar para ser crucificado. E tudo ali estava acontecendo numa forma muito rápida. E a conversa que Jesus estava tendo com os discípulos era a respeito do templo, né? Para Jesus, né? Para Jesus ali, ele via o templo, né? E os discípulos via de outra forma. Ele veja que eles ficaram até admirados quando olhavam para o templo. Ele dizia assim para Jesus: olha que edifício é esse? Nossa, imagino que seria um templo muito bonito, muito resistente, né? Porque a estrutura do templo era muito forte. E Jesus olhando para aqueles discípulos e viram, né, que ele estava admirando aquela estrutura. Observe que no versículo 3, aqui de Marcos capítulo 13, e assentando ele no Monte das Oliveiras, né, de frente ao templo, Pedro e André e João e André perguntaram em particular: diz-nos quando serão essas coisas e que sinais haverá quando todas elas estiverem para se cumprir. No versículo 5, Jesus diz, ó, e Jesus respondendo e começou a dizer, ó, olhais que ninguém vos engane. Meu amigo, minha amiga, você que não pertence a nenhuma religião, ou você que pertence à sua religião, ou que você que frequenta alguma igreja, ou não frequenta nenhuma igreja. Nós estamos vivendo, meu amigo, numa época que está tendo muitas enganação. Esse texto aqui, dentro da palavra de Deus, ele vem nos alertar. Vem nos alertar. Fique atento o que Deus quer te revelar nesta noite, ou nesta manhã, ou no período, né, que nós estamos aqui falando. Não é por acaso que eu venho aqui nesta noite, ou nesse período, nesse horário do período da manhã, no horário que você se deparar com essa palavra. Não é por acaso. Veja que a preocupação do mestre que ele tem comigo e tem com você. Ele diz, olha, né? Veja, observe. Disse aqui, e Jesus respondendo-lhe, começou a dizer, olhais para que ninguém vos engane, porque vai vir né, uma enxurrada de ensinamentos que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Pessoas até dizendo, até chamando do nome de Deus, mas não tem nada a ver com Deus. Pessoas que às vezes citam alguns textos das Escrituras. Pessoas que às vezes vai até chegar até você e falar até do Evangelho para você. Mas na realidade,
essa pessoa não tem nada a ver com o evangelho. Né? Essa é uma maneira da gente descobrir e ficar muito atento. Por isso que as escrituras, meu amigo, minha amiga, o próprio Cristo, o próprio Jesus, o nosso Pai, ele sempre vem nos alertando, vem fazer para que nós venha ficar muito atentos. Olhais, que ninguém vos engane, porque muitos verão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo. Olhe, e enganarão a muitos. Muitas pessoas vão ser enganadas por não conhecer as Escrituras, a palavra de Deus. Essa palavra aqui ficou ardendo o dia todo em meu coração, no momento que eu, de manhã, no período da manhã, que eu vim meditar, e eu fiquei aqui meditando, e eu fiquei de uma hora eu vou compartilhar com alguém. E esse alguém é você. Se você está ouvindo essa palavra, se você chegou até aqui, não foi porque foi algo por acaso, não. Porque você chegou até aqui porque Deus permitiu para que você chegasse até aqui e viesse e fosse ouvir e ouvisse essa palavra, em nome de Jesus. A Bíblia diz aqui, no Evangelho de Marcos, capítulo 13, a partir do versículo 6, veja, Jesus disse, né? Porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo. Ponto. E enganarão a muitos, muitas pessoas vão ser enganados por não conhecer as Escrituras. Porque se ela conhecesse um pouquinho dentro da palavra de Deus, quando alguém viesse com alguma heresia, alguém viesse com um falso ensinamento, com certeza ele recusaria, ele abandonaria, ele não aceitaria aquela palavra, aquele ensinamento que está querendo receber. E que, né? Então, aqui está o aviso de Deus para a tua vida. Aqui no versículo 7, diz o seguinte, Jesus continuou dizendo, ó, quando vide de guerra e de remores de guerra, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer. Então, quando vocês ouvirem esses acontecimentos que estão ocorrendo no planeta Terra, essas tragédias que estão acontecendo fora do Brasil, aqui no Brasil, no seu bairro, né, nos outros estados, não fique perturbado. Não fique, porque isso é necessário que isso aconteça. Olhe, aconteça, mas ainda não é o fim. Versículo 8, porque se levantarão nação contra nação e reino contra reino, e haverá terremoto em diversos lugares, e haverá fome, isso será os princípios das dores. Né? Versículo 9, mas olhai por vós mesmo, porque vos entregarão aos conselho, e a sinagoga, e sereis acoitado, e sereis apresentado, né, até os presidentes e reis, por amor de mim, para servir de testemunho. Vai haverá, aqui está dizendo que, no versículo 9, vai nos trazendo uma orientação da parte de Deus. Deus está nos alertando antes que isso venha acontecer. Ele está dizendo, olhe, vai haver um período de uma perseguição contra os meus escolhidos. Você que é escolhido de Deus, você que é escolhido do Senhor Jesus, fique atento. Podemos ser, a qualquer momento, essa perseguição, isso não só aconteceu lá no passado, não. Isso pode acontecer, está acontecendo no presente. Né? Ou então você será levado aos tribunais, você será levado à presença de presidente, de reis,
por causa do meu nome, por causa do meu amor por você, né? Mas não se preocupe, não se preocupe, né? Mas é necessário. Aqui no versículo 10 diz assim, ó, é necessário. Olhe, mas importa que o evangelho seja primeiramente pregado entre toda a gente. Este evangelho, ele é necessário que seja pregado por todas as partes, por todos os mundos. Preciso pregar esse evangelho. Ele precisa ser anunciado ao parente, ao vizinho, né? Aquela pessoa que está distante, não importa que ela esteja distante. Você pode enviar uma mensagem através do WhatsApp, falando, mostrando o plano da salvação. Você pode anunciar, falar desse evangelho no meio da tua família, para que eles venham também ser alcançados pela bênção do Senhor, pela misericórdia de Deus. Ou então, você que está nos ouvindo, olhe, preste muita atenção. Aqui no versículo 11, diz aqui, ó, quando pois vós conduzis para vos entregar, não estejais sólito de antemão pelo haver de dizer, mas o que vós dando aquela hora, isso falará, isso falei, porque não sois vós que falais, mas o Espírito Santo. Não fiqueis preocupados quando acontecer a perseguição e você for pego por falar a verdade, por testemunhar da verdade. Não fique preocupado, porque a Bíblia, a palavra de Deus está dizendo aqui, eu não fique preocupado, porque quem vai falar naquele momento, através de você, Deus vai usar a tua boca. E será o Espírito Santo que vai falar por você, naquele momento de angústia, de tribulação, de perseguição, né? E sereis aborrecidos por todos, por amor ao meu nome. Você será uma pessoa odiada, perseguida, só de fato de você dizer que é de Jesus. E se isso não acontecer, se isso não está acontecendo, se isso não acontece em tua vida, fique preocupado. Se preocupe, porque as escrituras ela não mente. Não mente. Aqui no versículo 13, ó, e sereis aborrecido por todos, por amor de meu nome, para que se vais até o fim, para que se virá até o fim, esse será salvo. Mas quem se virá até o fim será salvo. Quem permanecer, quem ficar firme até o final, não importa a perseguição, não importa aquele que queira ver teu mal, mas prossiga, nunca negando a tua fé, nunca abandonando a tua fé em Cristo Jesus. Assim, as Escrituras nos dão uma promessa. E olhe, se vocês fizerem assim, sereis que? Salvo. Aleluia. Glória, glória a Jesus, né? Eu estou aqui agora em Mateus, né? No Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 15. Veja o que diz a palavra de Deus. Quando vós vedes que abominação da desolação que falou o profeta Daniel, que está no lugar santo, quem lê, entenda. Olhe, é um aviso, né? É um aviso que nós estamos avisados. Você está sendo avisado para a volta do anticristo. O anticristo está batendo as portas aí. A qualquer momento haverá o arrebatamento da casa do Senhor, da igreja, dos escolhidos de Deus. A qualquer momento a trombeta soará. A qualquer momento os cristãos, a igreja do Senhor Jesus vai ser arrebatada, vai ser arrancada deste planeta, deste mundo. Nós somos as igrejas, nós somos a igreja, você é a igreja.
Não pense que vai ser as paredes que será arrebatado. Não. A igreja somos nós. Nós somos a igreja. E seremos arrancados. Aqui a Bíblia diz que não abrir e fechar de olhos. Nós seremos arrebatados e levados ao céu. Quando isso acontecer, a Bíblia diz que nós entrará o mundo, né? Nós não, o mundo entrará numa situação muito gravíssima, que será a grande tribulação que haverá sobre o planeta Terra. É a vinda do anticristo que verá, né, que vai dominar o planeta Terra. Ele vai dominar tanto aqui no Brasil como fora do Brasil. Ele vai querer, né, dominar todo ser humano. Todo ser humano. Tudo está preparado, tudo está se preparando para esta chegada. Graça, eu quero, em nome de Jesus, a minha oração nesta noite será para que eu e você não esteja neste momento e que nós juntos estaremos com o Senhor no céu. Para que isso não venha acontecer nem comigo, nem com você. Pois então, precisamos estar atento à palavra de Deus. Observe o que a Bíblia diz. Quando isso acontecer, neste momento, quando estiver acontecendo, olha que a Bíblia está nos alertando. Aqui no versículo 16 de Mateus, capítulo 24. Observe. Então, os que estiverem na Judéia, fuja para os montes. Os que estiverem na Judéia, fuja para os montes. Olha. E quem estiver sobre o telhado, não desça para tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar o seu vestido. Aí fala no versículo 19, ai das grávidas e das que amamentares naqueles dias. Versículo 20, orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado, porque haverá então uma grande aflição, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora. E tão pouco haverá jamais. Você já parou para analisar sobre isso? A gravidade disso? Você já parou? Por que as escrituras, né, a palavra de Deus, ela vem nos alertar a respeito dessas coisas? Ela vem nos avisar antes, para que nós não venha a ser pego, nem eu nem você, venha a ser pego de surpresa. Deus quer nos livrar dessa situação. Observe aqui no versículo 20, é muito assombroso esse versículo. Observe, orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado, porque haverá tão grande aflição, no versículo 21, porque haverá tão grande aflição, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora. Tão pouco haverá jamais. Meu amigo, nós já ouvimos, nós já vemos tanta aflição neste mundo, tanta coisa ruim neste mundo, tanto desastre, né? Mas não vai ser comparado o que a Bíblia está dizendo aqui, ó, no versículo 21. Porque haverá tão grande aflição, como nunca houve, desde o princípio, desde que o mundo foi criado. Olhe, até agora, e tão pouco haverá, jamais. Olhe, e se aquele dia não fosse abreviado, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aquele dia. Essas palavras aqui não é minha. Essas palavras aqui é de Jesus. Jesus falando, alertando o seu povo. Ele alertou tanto aquele povo lá do passado, na época de Jesus ali, agora está alertando hoje, atualizado hoje. Está nos alertando a mim e a você que está nos ouvindo. Né? Observe, no versículo 23,
Ele diz assim: então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, então aqui está ou ali, não deis crédito. Olhe, quando alguém vos disser, ali está o Cristo ali, ele está na praça, ele está numa igreja tal, não acreditei, não fique correndo atrás, não, né? Leia a palavra de Deus, ó. Porque, ó, no versículo 24, porque surgirão falsos Cristo e falsos profetas. Hoje o que mais tem é falsos profetas aí. Você não precisa ir muito longe, não. É só pesquisar aí na internet, você viu a enxurrada que está tendo aí nesses últimos tempos. Pessoas só falando abobrinha, só falando coisas que nada a ver com a palavra de Deus, né? É o que mais nós temos aí. Então, olhe, no versículo 24, onde eu estou. E farão de grandes sinais e prodígios, e se for possível, né, enganará até os escolhidos. É o que mais nós temos hoje. O pessoal fala tão bonito, tão bonito. Se você não vigiar, você cai. Cai, porque as pessoas têm uma lábia. Olhe, 25. Eis que vos tenho predisto. Porque se vos disser, eis, ele está no deserto, não saiais. Ou ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o acidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, assim, aí sim, ajuntará as águias. Né? Essa é a palavra que Deus nos pôs ao meu coração. Você que é católico, você que é espírita, você que não pertence a nenhuma religião, você pode também meditar aí na tua casa, né? Você pode meditar no seu trabalho. Você pode se aprofundar dentro desta palavra, né? E analisar como é que está a tua vida. Como é que está a tua vida perante o Senhor, né? Aqui no versículo 37, o próprio Jesus, ele nos traz um acontecimento que ocorreu lá no passado e ele nos traz ao presente que vai ocorrer no presente. É tipo um alerta. Veja, no 37, é como foi no dia de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Veja ele comparando o que vai ocorrer aqui no presente, será a mesma coisa que ocorreu lá no dilúvio, na época de Noé. Olha, portanto, assim, no dia de Noé, no dia anterior ao dilúvio, assim bebia, ó, no versículo 38. Portanto, assim como no dia anterior ao dilúvio, comia, bebia, casava e dava-se em casamento. Até o dia que Noé entrou na arca. E não o percebeu, até que veio o dilúvio e os levou a todo. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois do campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levado uma e deixado outra. Vigiais, pois, porque não sabeis que há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse né, o que vigiaria à noite, e havia de vir o ladrão, vigiaria e ó, não deixaria, né, a sua casa, né, sem vigiar, né? Se você soubesse, imagine se você soubesse ou que daqui 1 hora ou 2 horas iria acontecer tudo isso. Você não ia vigiar, né? Você não ia se comportar melhor, né? Essa é a palavra.
que Deus nos trouxe no meu coração e eu, né, estou aqui compartilhando com você. Você pode aí se aprofundar mais dentro dessa palavra, com certeza Deus vai falar ao teu coração. Amém? Fica na paz, que Deus te abençoe, que Deus te guarde em nome de Jesus. Amém. E glória a Jesus.